serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, impuros, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando o poder. Afasta-te também destes. Amém? Meus amados irmãos, nós podemos dizer que temos presenciado pessoas que se declaram de Deus sendo destruídas, saindo da presença do Senhor por total falta de conhecimento da palavra. Eu tenho sempre batido nessa mesma tecla com a igreja, porque entendo que o conhecimento da palavra, ele faz a diferença em nosso viver diário, desde que estejamos determinados a colocar essa palavra em prática. E quando eu digo colocar a palavra em prática, essa prática começa aqui dentro de cada pessoa, a partir do seu coração. Não é uma determinação de querer ser melhor do que os outros, não. Isso não tem aprovação do Senhor. Não é se colocar achando melhor no sentido de porque eu sirvo melhor ao Senhor. Não. Nós temos um compromisso com o Senhor. E esse compromisso é firmado em Cristo Jesus. E eu posso dizer aos irmãos que o que tem me preocupado tem sido a quantidade de pessoas que se declaram cristãs e que têm se apegado a coisas que não tem nada a ver com aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor não nos deu espírito de medo, amém? Mas espírito de ousadia, de poder. E em nome de Jesus, nós enfrentamos todas as lutas e dificuldades, quer sejam dificuldades espirituais ou não. Nós precisamos comprovar no nosso viver diário de que verdadeiramente há poder no nome de Jesus. E ao mesmo tempo precisamos estar plenamente conscientizados das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. E quando eu falo fraquezas, eu estou declarando que somos imperfeitos. E quantas vezes nós queremos ver uma perfeição que não encontramos em nós mesmos e queremos ver essa perfeição em outras pessoas, em outros irmãos. Sabe, meus amados irmãos, na oração intercessória de Jesus Cristo ao Pai eterno, Ele clama para que sejamos santificados. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, onde o Senhor diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós aprendemos nas Sagradas Escrituras que o conceito de santificação do Senhor é totalmente diferente do conceito de santificação do mundo. Aliás, tudo que vem do Senhor é totalmente diferente daquilo que encontramos no mundo. Nós precisamos vigiar e orar em todo o tempo, para que a gente não fale, não pense e não haja como o mundo espera que façamos. O mundo deve esperar que estejamos prontos para testemunhar de Cristo, para declarar que somente Jesus Cristo é o Senhor. E a santificação, segundo o conceito divino, ela ocorre através da palavra de Deus. Da palavra. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis.
Irmãos, não existe nenhuma outra maneira de buscar a santificação. Eu vou buscar a santificação orando, falando em línguas, isso é bom, é necessário. Aí eu vou buscar a santificação jejuando, isso é necessário. Mas a santificação precisa ser buscada através da palavra. Por quê? Porque se a palavra não estiver ativa em nossa vida, a partir do nosso coração, a partir da nossa mente, essa santificação será apenas uma demonstração exterior daquilo que não somos. E o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, irmãos, isso deveria gerar em nosso ser interior uma fome insaciável de ler, conhecer, estudar e praticar a palavra de Deus em nosso viver diário. A falta de conhecimento tem sido a razão maior. A falta de conhecimento bíblico tem sido a razão maior pela qual muitos estão deixando-se ludibriar por falsos mestres. Eu não sei se você já percebeu, mas todos nós temos uma facilidade muito grande de assimilar aquilo que ouvimos muitas vezes de pessoas que não conhecemos. A internet está aí com muita coisa boa, mas também com muita coisa ruim, muito lixo. A Bíblia diz o que está escrito, ela quer dizer exatamente o que está escrito. A palavra de Deus diz que há poder no nome de Jesus. E nós cremos, se estamos em Cristo, nós cremos que o Senhor entregou a sua própria vida no Calvário em nosso favor. Ele desceu ao inferno, pregou ali. Ali ele tomou as chaves do inimigo da nossa vida. O inimigo, ele tem as chaves da morte e do inferno. Ressuscitou ao terceiro dia. Ele entregou a sua vida e ele a tomou de volta. Porque somente ele tem esse poder. E o que me deixa muitas vezes estarrecido são coisas que alguns irmãos escutam e começam a praticar sem nenhuma base bíblica. Glórias a Jesus. Que bom, vai ser um servo do Senhor, vai estar aqui pregando em nome de Jesus, louvando, exaltando o nome de Jesus. Sabe, meus amados irmãos, glória a Deus. Pronto, pode olhar para mim agora. A Bíblia não diz que o Senhor tem poder somente em alguns momentos, em algumas situações. Mas há poder no nome de Jesus e há poder no sangue de Jesus. Sabe, meus amados irmãos, eu vou falar de uma forma bem direta. A internet está repleta de homens mentirosos, que aparentam santidade, mas, como o texto bíblico diz, são amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, mentirosos, arrogantes, blasfemos, inimigos de Deus. Mas nós encontramos também muita coisa boa ali, homens dedicados ao Senhor, que têm dedicado o seu tempo no estudo da palavra e em transmitir essa palavra com eficiência, transmitir essa palavra com amor. E nós temos que fazer a diferença disso. Mas a pergunta que eu faço é como a igreja tem reagido diante daqueles que são falsos profetas. Paulo escreveu essa segunda carta por volta do ano 64 a 68 depois de Cristo. E Paulo escreveu com o objetivo de convidar Timóteo a visitá-lo, mas também para animar o jovem pastor Timóteo contra os falsos mestres que insistiam em investir contra a igreja em Éfeso. Desde que Jesus veio ao mundo, que o tempo tem sido chamado últimos dias. E nesse tempo nós podemos comprovar que o desprezo às coisas de Deus tem aumentado. Muitos que aparentam piedade negam o poder de Deus. Você compra esse negocinho aqui, vai colocar na sua bolsa ou coloca no seu bolso, porque isso vai espantar o mal olhado. Se você sonhou com um gato é porque alguém fez uma macumba contra você.
Assim, alguém fez uma macumba contra você, eu vou lhe ensinar como você fazer uma boa cumba para quebrar isso. É assim mesmo, tá lá. E tem gente que conhece a palavra que cai nessa história, irmãos, em nome de Jesus. O que é que está faltando? Falta conhecer a palavra. Outros andam aqui, ali e acolá, não se firmam em lugar nenhum, e começam então a dar um testemunho contrário daquilo que o Senhor espera que os seus discípulos deem testemunho. Consequentemente, não são discípulos de Cristo. Irmãos, eu entendo que a fidelidade é muito importante na vida daqueles que verdadeiramente são discípulos de Cristo. E eu entendo também que esse é um desafio que a igreja do Senhor tem enfrentado, principalmente nos últimos tempos. Da mesma maneira que devemos confiar plenamente no poder divino e em sua determinação de ter o controle sobre todas as coisas. Eu vi essa semana um negócio interessante que eu gostei, que eu tenho dito aqui para os irmãos, mas a forma como o pastor falou foi uma forma bem mais direta, como aquele pastor falou, foi de uma forma bem mais direta. Sempre que eu falo sobre a situação do Brasil, eu escuto de vários irmãos, eles dizem assim: mas pastor, o Senhor está no controle. É verdade. E lá o pastor disse o seguinte: será que Deus não estava no controle na Argentina? Será que Deus não estava no controle na Venezuela? Será que Deus não estava no controle em Cuba? Claro que Deus estava no controle. E ele terminou a sua frase naquele sentido de uma forma muito firme. Ele disse assim: mas Deus não vota. Ou seja, aquilo que nós temos que fazer, Deus não fará. Deus não vai buscar a santificação no meu lugar e no seu lugar. Somos nós que temos que buscar a santificação. O testemunho tem que ser um testemunho nosso. Tem que ser um testemunho de vida. Um testemunho real. Então, a maneira como nós somos em casa, nós precisamos ser em todos os lugares. A palavra também nos ensina que não existe nenhum bom. O único bom foi o Senhor. Mas eu tenho certeza que se não procurasse viver conforme os princípios bíblicos, eu tenho certeza absoluta que a minha mulher, os meus filhos e os meus netos não estariam aqui recebendo essa palavra agora. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso compromisso maior começa com a nossa família. Compromisso maior começa em nossa família. A partir do momento que você olha para alguém esperando uma perfeição que você não tem, você corre um risco muito grande de formar uma imagem do seu irmão, uma imagem distorcida daquilo que ele não é. Uma outra coisa, eu costumo dizer que antes de você tomar qualquer partido no sentido de qualquer situação, ouça sempre os dois lados, nunca um lado só. O Senhor nos deu esse poder. O Senhor nos deu o poder para que esse poder seja exercido não para a nossa honra nem para a nossa glória, mas para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poder para ser exercido em seu nome. Poder para repreender tudo aquilo que não provém do Senhor. Toda a igreja genuinamente evangélica, ela procura cumprir a palavra de Deus. E quando tem alguém endemoniado, é repreendido. E a pessoa é liberta. Mas não precisa fazer show. Não precisa mostrar para a igreja o que está acontecendo. Irmãos, estar em Cristo não significa que cruzaremos os nossos braços e ficaremos como um barco à deriva no meio do oceano. Não. Estar em Cristo significa que precisamos conceder a direção da nossa vida ao próprio Senhor.
Nós estamos vivendo literalmente os últimos dias. A igreja não pode se deixar levar por mercadores do Evangelho de Jesus Cristo. Porque se deixar levar por mercadores do Evangelho é o mesmo que negar a fé que tem no Deus eterno. Um texto muito conhecido dos cristãos é o Salmo 91. E lá no Salmo 91, você pode encontrar que aquele salmo nos mostra a segurança daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Todo-Poderoso. E nos versos 7 a 10, o salmista diz assim: poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia! Sabe o que significa? Nem praga alguma chegará à sua vida, nem praga alguma chegará à sua casa, nem praga alguma chegará à sua família. Então o surgimento dos falsos mestres tem como objetivo maior fazer com que o povo de Deus saia da sua presença. Mas pastor, o cara na internet disse que se eu não comprar esse negócio, não botar no bolso. Eu vou repetir. O cara disse que se eu sonhar com gato é porque alguém fez uma macumba contra mim. E agora, pastor? Sangue de Cristo tem poder, irmãos. Em Cristo Jesus, nenhuma palavra, nenhuma ação do mal tem poder sobre a nossa vida. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Alamarais. O objetivo é fazer com que a pessoa perca a sua fé em Deus. E não esqueça tudo aquilo que é criado pelo homem no sentido espiritual, no sentido de acrescentar alguma coisa, não provém do Senhor. Você detecta muito bem uma seita quando ela acrescenta alguma coisa à palavra, quando ela retira alguma coisa da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, mas os escritos de Ellen White estão no mesmo nível, no mesmo patamar da palavra? Não. Você é salvo, Jesus Cristo salva, mas se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Não, irmãos, em nome de Jesus. O que a gente tem feito aqui? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 34, Jesus Cristo faz a seguinte advertência: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Outra versão diz: basta cada dia o seu problema, a sua dificuldade. A advertência de Cristo também deve chamar a nossa atenção para que vivamos dia após dia, dependendo mais dele, vivendo conforme a sua palavra, ou seja, firmados na verdade bíblica. Sabe o que caracteriza os falsos mestres? É que eles se apresentam como seguidores de Cristo, mas os seus ensinamentos são deturpações da verdade bíblica. Como é que você vai conhecer se está ou não de acordo com a palavra se você não conhece a palavra? E a gente vai passar a vida inteira tendo que aprender, irmãos. Eu tenho 66 anos de idade, meu seminário foi na escola bíblica dominical, foi no seminário de Melquisedeque. Eu confirmo, digo para você que ainda tenho muito que aprender. Muito que aprender. E no momento que a gente estiver pronto, o Senhor vai e chama. Mas não adianta você retardar o conhecimento, não para o Senhor demorar a chamar. Não é assim que funciona. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus.
Igreja, a Bíblia diz que é para vigiar e orar. Vigiai e orai. Nós não podemos nos deixar levar pelo engano. O conhecimento da verdade sempre fará a diferença daqueles que seguem a Cristo. Os falsos mestres continuam interpretando a verdade bíblica a seu modo, pervertendo princípios para iludir aqueles que não se firmaram em Cristo. Mas pastor, ele orou, ele falou em nome de Jesus, ele falou do Deus eterno, ele falou do Espírito Santo, e daí? Jamais nos esqueçamos de que no reino espiritual só existem dois caminhos, bem direto: céu ou inferno. Não tem um terceiro. Ou está com Cristo ou não está com Cristo, ou serve a Cristo ou não serve a Cristo. Quando a Bíblia faz referência à vida eterna, ela está falando do céu. E quando a Bíblia faz referência à morte eterna, está falando do inferno. A nossa visão continuará precisando ser avaliada a cada instante. Isso significa ser necessário restaurar a visão sobre a pena de não chegar ao destino final no qual esperamos. Nós temos o GPS espiritual, que é a palavra de Deus. E Ele nos deu a sua palavra para que a gente não erre. Ou você leva a sério as coisas de Deus, ou você, e eu, qualquer um, que não levar isso a sério, chegará a um destino que não será aquele esperado. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículos 15 e 16, nós lemos: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meus irmãos, andar com prudência também significa andar com a visão restaurada. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os dias são maus e difíceis, mas o Senhor continuará nos capacitando para que vivamos em sua presença. E para que isso ocorra, nós temos que deliberadamente ter determinação em nosso coração e ação restauradora em nosso viver diário. Você não está aqui para agradar homens. Você não está trabalhando para homens quando você se apresenta para fazer o serviço do Senhor. Não, irmão, que é isso? Você não está fazendo para a igreja, você não está fazendo para o pastor, não. Você está fazendo para o Senhor. O pastor passa, mas a igreja permanece. O chamado de Paulo foi para pregar o evangelho e sofrer por amor a Cristo. Então, precisamos ter a visão restaurada para receber bênçãos, para viver em fidelidade a Deus, para viver em submissão ao seu Santo Espírito, para viver na dependência do Senhor, para viver para o louvor da glória de Deus. Eu me lembrei de uma palavra de um irmão, há muitos anos, eu creio que com certeza já deve estar com o Senhor. Ele disse assim: eu andei por várias igrejas, e eu não encontrei um pastor como eu gostaria de encontrar, nem encontrei até mesmo uma igreja como eu gostaria de encontrar. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar dentro desse saquinho aqui o nome das igrejas, denominações, tá. E eu vou orar, e Senhor, o papelzinho que eu tirar vai ser a igreja que eu irei. Aí eu me lembro, a voz dele era bem mansa, né? Ele disse assim, aí o Senhor falou: Wilson,
Você está procurando uma igreja perfeita. Mas a igreja perfeita só será perfeita até antes do momento que você colocar os seus pés lá. Então ele disse: então Senhor, então o problema sou eu? Não, Wilson. O problema é o ser humano. O ser humano é falho. O ser humano é pecador. Em Cristo Jesus, o ser humano não pode mais viver na prática do pecado. Mas a igreja perfeita é a igreja triunfante, é aquela que já está com o Senhor. A igreja que está na terra é a igreja militante. Aí eu digo assim: cada pessoa é livre. Mas faz o seguinte: você não já conhece a sua igreja? Você já sabe quais são os problemas que ela tem? Você não já conhece os seus pastores? Não já sabe quais são as dificuldades que eles têm? Então faz o seguinte: passa a orar pela igreja, passa a orar pelo pastor, pelos pastores, passa a orar pelos irmãos, passa a orar pela liderança, para que deixe de ser falha. Meus amados irmãos, eu vou encerrar, mas eu quero dizer que há pessoas que frequentam as igrejas, mas não mudam de vida. E isso não é o que o Senhor deseja. Mas o Senhor quer que todos nós tenhamos uma experiência com Ele. E que essa experiência que nós chamamos a verdadeira experiência do novo nascimento redunde em abrir o coração e deixar que o Espírito Santo opere. Enquanto estivermos aqui na terra, nossos olhos verão o mal e o bem. Mas persevere no Senhor. Quando perseveramos no Senhor, nós recebemos das bênçãos que Ele tem preparado para nos dar. E bênçãos são coisas boas, são coisas do bem que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida. E eu, antes de concluir, eu preciso enfatizar algumas coisas que citei há pouco. A igreja, em todos os tempos, sempre terá os ensinamentos do Pai Eterno, para que possa aprender e praticar os seus princípios. Durante anos e milhares de anos, o mundo tem tentado destruir a palavra de Deus. A gente vê que nos dias atuais, lá na China, né, os chineses, que são pessoas terríveis e que necessitam da salvação em Cristo Jesus, né? O Partido Comunista que domina lá a China tem destruído igrejas, deliberadamente destruído fisicamente os templos, mas a igreja continua, porque a igreja somos nós. Mas lá é proibido pregar a palavra. O Supremo, recentemente, eu já falei isso para você, ratificou que em nenhuma escola pública pode ter um exemplar das Sagradas Escrituras, nem que esse exemplar esteja dentro de um cofre fechado, um cofre lacrado. Não pode ter a Bíblia. As bibliotecas públicas estão proibidas de ter qualquer exemplar da Bíblia. Mas pode ter o Alcorão. Então nós estamos vivendo tempos difíceis. Vai permanecer do Senhor quem realmente for do Senhor. Aquilo que a gente lê na palavra, as orações que fizemos e fazemos para os países onde a perseguição é muito grande, continuaremos orando e temos que continuar orando pelo nosso Brasil. Tem nada de... O que deve ter na nossa mente, na nossa determinação, é de agir como seres humanos, como brasileiros, para que na nossa pátria continuemos tendo a liberdade de culto. Não sei se vocês viram, mas eu vi na internet um pastor que estava pregando no Canadá e ele foi preso porque estava pregando sem nada, só falando no meio da rua. Outro foi condenado agora, parece que a 8 anos de prisão, por simplesmente pregar a palavra.
E você acha que é só lá? É aqui também. Para ser servo do Senhor, tem que ser homem de verdade. Para ser serva do Senhor, tem que ser mulher de verdade. Amém? Então, o nosso coração, a nossa mente precisam estar bem determinados a viver sob a perspectiva da eternidade. Como servos do Senhor, nós suportamos as dificuldades sem perder a fé, sem perder a esperança, sem deixar de ser perseverantes. A presença do Espírito Santo nos concede resistência espiritual e emocional para que possamos vencer o dia mau. A perseverança é o resultado da fé, confiança e esperança que depositamos em Cristo. E mesmo diante das mais terríveis adversidades, a nova criatura, em tudo, engrandece ao seu comandante, que é Jesus Cristo. E nós sabemos que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Está lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, cuidado com aquilo que você está vendo e ouvindo. Cuidado. Aqui nós temos cultos. No domingo são 3 cultos. Tem culto na terça-feira. Tem culto na quarta. Tem culto na quinta. Sextas-feiras tem as programações, né, dos ministérios. No sábado tem cultos. Gente, a gente não tem uma coisa que liga assim. Vamos ligar aqui conectar aqui no púlpito, ficar quieto, e então tudo vai passar para minha mente. Enquanto eu estiver dormindo, eu vou receber tudo. Quando eu acordar, eu estou sabendo de tudo. Não. Tem que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte significa estar diante do Senhor. Fazer a nossa parte significa abrir o coração e verdadeiramente deixar Jesus entrar e Jesus reinar. Os tempos são difíceis. As dificuldades podem ser quais forem, mas o Deus eterno continua o mesmo. Ele continua com o mesmo poder, com a mesma determinação de trabalhar em nossa vida para que estejamos eternamente em sua presença. Nunca esqueça, se a Bíblia não fala, não precisa ter. Eu não preciso ter amuleto nenhum. Eu não preciso de aquele negócio de aquelas folhinhas de arruda para botar no bolso ou na orelha. Não preciso não. Não precisa dessa palavra. Toda palavra do mal, todo e qualquer trabalho maligno não prevalece em nossa vida, porque nós estamos protegidos, nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. E há poder no nome, há poder no sangue de Jesus. Vamos continuar pregando, vamos continuar trabalhando, vamos continuar declarando que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos aplicar isso na nossa vida. Estar em Cristo não é sinônimo de ter uma vida de facilidades. Estar em Cristo é a garantia de que diante das aflições, das lutas, por mais terríveis que sejam, a presença do Senhor é garantida, nos dando paz, sabedoria, discernimento, capacitando, fortalecendo, nos dando estratégias, e todas elas firmadas nessa palavra. Nenhuma estratégia fora dessa palavra provém do Senhor. Mas os caras estão lá na internet falando, deixa ele lá falar, faz parte da Bíblia. A Bíblia diz que eles vão aparecer. Mas você é diferente. Você é servo do Senhor. Você é servo do Deus Altíssimo. Abra o seu coração. Vamos acabar com, muitas vezes no nosso meio humano, né? Vamos acabar com as picuinhas, com as besteiradas aí que só atrapalham o agir de Deus em nossa vida. Eu vou encerrar dizendo uma coisa, olha. Quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, Deus me disse que é para fazer isso assim, assim.
Deus me disse que o Senhor falou, está em linha com a palavra. Quem sou eu para dizer nada ao contrário? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abençoar. Lembra do que Tiago diz? Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salobra. Da mesma boca não pode sair palavra de bênção e palavra de maldição. Eu tenho que alimentar o meu coração, você tem que alimentar o seu coração com a palavra. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E Jesus diz, e o Senhor diz, acima de tudo, o que deves guardar, guarda o teu coração. O Senhor diz assim, dá-me o teu coração. Amém? Os dias são maus, os dias são difíceis, mas o nosso Deus continua bom. Nosso Deus continua poderoso. Amém? Fiquemos de pé.